A antiga Roma, uma das civilizações mais icônicas da história, era uma justaposição de brilhantismo e estranheza. Sob sua grandiosidade, várias práticas podem causar repulsa em nossa pele moderna. Vamos mergulhar nessa era distante e descobrir alguns de seus costumes mais bizarros, e pelos padrões de hoje, repulsivos. Número 1. Sangue de gladiadores como medicina. O icônico Coliseu, com seus combates de gladiadores, é um símbolo da grandeza de Roma e da natureza brutal de seu entretenimento. Além das batalhas sangrentas pela vida e morte, a arena também tinha outro significado para alguns romanos, uma fonte de medicina. Por mais estranho que pareça, acreditava-se que o sangue dos gladiadores tinha propriedades curativas. Os gladiadores eram mais do que meros combatentes, para muitos romanos, eram uma representação de força, vigor e bravura. Eles eram vistos como lutadores não apenas contra seus oponentes, mas também contra a própria morte. Sua essência era considerada infundida com vitalidade e potência, e, portanto, acreditava-se que seu sangue tinha poderes curativos. Vários textos romanos mencionam o costume de espectadores correrem para coletar o sangue dos gladiadores caídos. Em alguns casos, acreditava-se que isso poderia curar a epilepsia e outras doenças. Para um observador moderno, isso pode parecer um ato macabro de desespero, mas entender a perspectiva romana ajuda. Eles viveram em um mundo cheio de superstições, rituais e crenças, onde as fronteiras entre vida e morte, humano e divino, muitas vezes se confundiam. A medicina romana foi amplamente influenciada pelos gregos. Os antigos gregos acreditavam nos 4 humores: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. Um desequilíbrio nesses humores era considerado a causa das doenças. Com esse pano de fundo, não é surpreendente que os romanos, que adotaram muitas práticas gregas, pudessem acreditar no poder de cura do sangue de um homem forte. Havia vendedores dedicados fora do Coliseu que vendiam frascos de sangue de gladiadores como remédio. Não era apenas qualquer sangue, ele tinha que ser fresco, e acredita-se que quanto mais violentamente um gladiador morresse, mais potente seria. A areia ensanguentada chamada arina também estava em demanda. As pessoas a levavam para casa na esperança de que transferisse a força e a coragem do gladiador caído. Número 2. Banheiros públicos e esponjas. Instalações públicas e vida comunitária definiram grande parte da vida urbana romana, com banhos públicos, fóruns e, é claro, banheiros públicos, ou latrine. Esses banheiros, frequentemente ignorados nas narrativas glamorosas da história romana, proporcionam uma visão única e íntima das realidades do dia a dia dos cidadãos romanos e de suas ideias sobre limpeza, saneamento e sociabilidade. Os latrines estavam longe de ser nossos modernos banheiros privados e fechados. Em vez disso, muitas vezes consistiam em longos bancos de pedra com vários buracos, permitindo que várias pessoas usassem as instalações simultaneamente, sem divisões ou partições entre eles. Usar esses banheiros públicos era uma experiência comunitária, e a privacidade, como as sociedades modernas entendem, era um luxo que não era considerado necessário para tais atividades. De fato, esses espaços comunitários frequentemente se tornavam locais de interação social, onde notícias e fofocas eram trocadas tão livremente quanto em qualquer mercado romano. Parte dessa experiência era a ausência do nosso papel higiênico moderno. Em vez disso, os romanos usavam uma ferramenta chamada tersorium, uma esponja montada em um cabo. Após cada uso, as pessoas enxaguavam a esponja em um canal de água corrente que corria na frente dos assentos e depois a passavam para a próxima pessoa ou a deixavam para os usuários futuros. A reutilização do tersorium entre estranhos pode ser chocante pelos padrões de higiene contemporâneos, mas era a norma na Roma antiga. Embora a água corrente proporcionasse uma aparência de limpeza, há registros sugerindo que a água muitas vezes era salobra. Para mitigar isso, ocasionalmente, vinagre ou água salgada poderiam ter sido usados para limpar as esponjas. No entanto, o uso compartilhado do tersorium e as medidas limitadas para sua higienização levantam questões sobre a transmissão de doenças e infecções. Há uma clara diferença entre os sofisticados aquedutos romanos, que exemplificam sua habilidade de engenharia e compreensão do saneamento, e os latrini com suas esponjas compartilhadas. No entanto,
É crucial compreender que os romanos tinham padrões e critérios diferentes de higiene. Enquanto entendiam a importância da água fresca na prevenção de doenças, como evidenciado por seus banhos e encanamentos, suas práticas em relação à limpeza pessoal variavam consideravelmente em relação às expectativas de hoje. Número 3. Garum, molho de peixe fermentado. A antiga Roma, com seus banquetes opulentos e festas extravagantes, tinha uma arma culinária secreta que, apesar de seu aroma pungente, era a pedra angular de muitos pratos romanos, o garum. Este molho de peixe fermentado, semelhante aos molhos de peixe usados em muitas cozinhas do Sudeste Asiático hoje em dia, era tanto um condimento quanto um ingrediente culinário apreciado por imperadores e plebeus. No cerne, o garum era feito a partir da fermentação de peixes ou suas vísceras, às vezes combinados com sal. Embora a receita exata e o tipo de peixe variassem de acordo com as regiões e a acessibilidade, o método de produção permanecia surpreendentemente consistente. Peixes inteiros ou as vísceras eram colocados em camadas com sal em grandes recipientes cerâmicos chamados dolia. Deixado ao sol, a mistura fermentaria, se decompondo ao longo de semanas ou até meses. Durante o processo de fermentação, a mistura era ocasionalmente mexida para garantir uma decomposição uniforme. Uma vez concluído o processo de fermentação, o líquido era extraído, filtrado e depois armazenado em ânforas para ser vendido ou usado. O produto final era um líquido de cor âmbar claro que embalava um sabor intenso. Devido ao seu sabor forte, era frequentemente usado com parcimônia, seja regado sobre pratos ou usado como base no cozimento. Seu perfil salgado e rico em umami o tornava um excelente complemento para uma variedade de pratos romanos, desde ensopados e molhos até carnes assadas e legumes. Além de suas aplicações culinárias, o garum também tinha implicações socioeconômicas. Os centros de produção, especialmente os da Espanha, tornaram-se famosos por seu garum de alta qualidade. Essa moeda líquida era amplamente negociada em todo o Império Romano, tornando-se uma mercadoria lucrativa. Algumas versões premium feitas de tipos específicos de peixe, como cavala, alcançavam preços exorbitantes e eram reservadas para a elite. No entanto, a popularidade generalizada do garum teve um custo sensorial. As áreas de produção eram infames pelo odor avassalador e, para muitos, nauseante que emanava durante o processo de fermentação. Textos antigos frequentemente lamentam ou fazem piada com esse aroma distinto. O autor romano Plínio, o Velho, por exemplo, mencionou a dualidade do garum. Enquanto era uma adição deliciosa aos pratos, sua produção estava longe de ser agradável. Número 4. Vomitoria, sessões regulares de vômito. Para observadores modernos, o termo vomitorium evoca imagens de banquetes romanos extravagantes, onde os aristocratas, depois de se indulgirem excessivamente, iriam para uma sala designada para purgar seus estômagos, apenas para voltar e se banquetear novamente. No entanto, é importante esclarecer um equívoco. Um vomitorium era na verdade uma característica arquitetônica em anfiteatros romanos projetada como passagens para facilitar a saída rápida de grandes multidões. A associação do termo com o vômito é mais etimológica do que prática, derivando do latim vomo, que significa vomitar, refletindo a maneira como essas passagens despejavam multidões. No entanto, o conceito subjacente de purgação regular após a indulgência não era totalmente um mito, especialmente nos círculos decadentes da elite romana. As festas romanas, especialmente entre os estratos superiores da sociedade, eram notórias por seu excesso. Múltiplos pratos, cada um mais luxuoso que o anterior, eram apresentados aos convidados, com a intenção não apenas de alimentar, mas de mostrar a riqueza e generosidade do anfitrião. Essas festas podiam durar horas, com os participantes encorajados a comer muito além de sua capacidade. O conceito de comer demais, seguido de purgação intencional, não era exclusivo dos romanos. Várias culturas ao longo da história se envolveram em práticas semelhantes, muitas vezes vistas como uma forma de indulgência sem enfrentar as ramificações físicas do consumo excessivo. No contexto romano, esse ato não era tanto sobre controle de peso quanto sobre hedonismo e a capacidade de se entregar infinitamente aos prazeres da mesa. Embora não haja evidências históricas explícitas de salas dedicadas à purgação nas residências romanas, escritos contemporâneos sugerem a prática.
Autores romanos notáveis, como Sêneca e Petrônio, fazem referência ao ato de vomitar durante festas, pintando um quadro de excessos que beiravam a glutonaria. O ato não era universalmente aceito, com alguns escritores e filósofos o criticando como sinal de decadência moral e decadência social. Número 5. Urina na lavanderia. Para um observador contemporâneo, a limpeza pode parecer em oposição direta à ideia de usar urina. No entanto, no mundo prático da antiga Roma, a urina humana desempenhava um papel inesperadamente fundamental no campo da lavanderia e cuidado com as roupas, revelando as maneiras inventivas pelas quais os romanos abordavam desafios cotidianos. A urina, devido à sua composição química, é rica em amônia, uma substância reconhecida até hoje por suas propriedades de limpeza. Para os romanos, que não tinham a variedade de detergentes e removedores de manchas que possuímos, a urina emergia como um recurso valioso e prontamente disponível. Este agente de limpeza natural era tão essencial que urinóis públicos, conhecidos como forec, foram estabelecidos em toda a cidade para coletar esse ouro líquido. Uma vez coletada, seria vendida a lavadeiras, tornando o negócio da urina uma indústria real na Roma antiga. As lavanderias, ou fulonicas, eram comuns nas áreas urbanas romanas. Aqui, os trabalhadores, conhecidos como fulones, realizavam a tarefa intensiva de limpar e tingir as roupas romanas, especialmente as icônicas togas de lã. O processo era intrigante e pareceria bastante desagradável para as sensibilidades modernas. As roupas eram submersas em grandes tanques cheios de uma mistura de água e urina. Os fulones então pisoteavam essas roupas, permitindo que a amônia na urina agisse sobre manchas, gordura e sujeira, efetivamente branqueando e desinfetando o tecido. Mas o papel da urina não se limitava à limpeza. Ela também desempenhava um papel na produção e tingimento de tecidos. A urina era usada para preparar lã e outros tecidos, tornando-os mais receptivos às tintas. Além disso, quando misturada com certas plantas e substâncias, a urina também podia produzir cores específicas, ampliando a variedade de tintas disponíveis para os alfaiates romanos. Essa dependência da urina, embora pragmática, também tinha implicações sociais. As Filonicae, devido ao seu aroma distinto, muitas vezes eram localizadas nos arredores ou em zonas específicas das cidades romanas. No entanto, apesar dos desafios olfativos, eram centros vitais de comércio e indústria, garantindo que a elite romana pudesse desfilar com togas brancas imaculadas, símbolo de seu status e pureza. Número 6. Beber o suor dos gladiadores. Os jogos de gladiadores da antiga Roma são frequentemente retratados como brutais concursos de força, habilidade e resistência, onde gladiadores, tanto escravizados quanto livres, lutavam até a morte para entretenimento das massas. Além da areia e do sangue da arena, havia um aspecto ainda mais peculiar da cultura romana que se entrelaçava com esses jogos: o consumo do suor dos gladiadores. Para muitos em Roma, os gladiadores personificavam o auge da força física e masculinidade. Seus corpos moldados por treinamento rigoroso e combate se tornaram símbolos de virilidade, força e vitalidade. É nesse contexto que o suor e o sangue de um gladiador, a própria essência de sua força de vida, eram acreditados conter propriedades poderosas. Para alguns romanos, especialmente mulheres, o suor dos gladiadores era considerado um afrodisíaco. Após o combate, não era incomum que os gladiadores raspassem seu suor e sujeira usando uma ferramenta chamada testrigle. Esse suor coletado, muitas vezes misturado com os óleos usados para massagear os gladiadores antes das lutas, era então vendido em pequenos frascos para admiradores e entusiastas. Muitos acreditavam que, ao aplicar essa mistura na pele ou mesmo ao consumi-la, podiam absorver parte da vitalidade, coragem e potência do gladiador. Além disso, o suor dos gladiadores também era considerado ter propriedades curativas. Médicos romanos e praticantes de saúde às vezes o recomendavam para várias doenças, acreditando que poderia rejuvenescer o corpo e o espírito. Isso não era totalmente extravagante para a época, uma vez que os fluidos corporais em geral eram frequentemente associados a rituais de saúde e cura em várias culturas antigas. Número 7. Pasta de dente feita de mel e ossos triturados.
Quando se pensa na Roma antiga, é comum lembrar de sua infraestrutura avançada, suas legiões poderosas e seus discursos filosóficos. No entanto, a vida cotidiana dos romanos, incluindo sua higiene bucal, reflete uma curiosa combinação de sofisticação e simplicidade. Em uma época sem pastas de dente com sabor de menta fresca ou escovas de dente elétricas, os romanos desenvolveram sua fórmula única para manter a saúde bucal. Sua pasta de dente, muito diferente das variantes modernas, era frequentemente uma mistura de ossos triturados, conchas de ostras e mel. Ossos e conchas, quando pulverizados em um pó fino, atuavam como agentes abrasivos, ajudando a remover a placa e os resíduos de comida. O mel, um antisséptico natural e adoçante, não apenas conferia à pasta um sabor palatável, mas também oferecia algumas propriedades antibacterianas. Às vezes, até carvão e casca eram adicionados por seus efeitos de limpeza. Embora a ideia de escovar os dentes com ossos triturados possa parecer desagradável hoje em dia, essa fórmula destaca a inventividade romana. Compreendendo a importância da higiene oral, eles faziam uso dos materiais disponíveis para criar soluções eficazes. Relatos históricos até mencionam pós-elixires dentais especiais vendidos por comerciantes romanos, sugerindo uma sociedade consciente do hálito fresco e da estética dental. Número 8. Sacrifícios de animais para a adivinhação. A adivinhação, a antiga prática de interpretar presságios a partir do mundo natural, estava profundamente enraizada na vida religiosa e política romana. Os voos de pássaros, padrões de trovões e, mais notavelmente, a inspeção das entranhas de animais sacrificados, eram todos considerados meios válidos de adivinhar o futuro ou buscar o favor dos deuses. Dentre esses métodos, o ritual de inspecionar as entranhas de animais sacrificados, conhecido como laruspício, era particularmente significativo. Frequentemente, antes de eventos importantes, batalhas ou decisões, um sacerdote designado, chamado de larúspice, realizaria esse ritual. Animais como ovelhas, galinhas ou touros seriam sacrificados, e seus fígados, intestinos e outros órgãos seriam minuciosamente examinados. A forma, cor, textura e quaisquer anomalias nas entranhas eram acreditadas em transmitir mensagens dos deuses. Um fígado saudável e sem imperfeições poderia ser visto como um presságio positivo, enquanto lesões ou deformidades poderiam ser consideradas avisos ou maus presságios. Dada a importância desse ritual, os arúspices passavam por um treinamento rigoroso para interpretar corretamente esses sinais, garantindo que a vontade dos deuses fosse transmitida e obedecida. Apesar de sua natureza aparentemente mórbida, o aruspício não tratava da morte, mas sim da comunicação. Era uma ponte entre o reino mortal e o divino, um canal pelo qual os humanos buscavam orientação, tranquilidade ou validação. Para os romanos, o futuro não era um mistério, mas um quebra-cabeça com peças espalhadas pelo mundo natural, esperando que intérpretes habilidosos as unissem. Esse ritual destaca a natureza espiritual e supersticiosa profundamente enraizada na sociedade romana, onde cada decisão, desde as mais mundanas até as monumentais, era tomada em conjunto com a vontade percebida dos deuses, nas entranhas dos animais sacrificados. Número 9. Envenenamento por chumbo devido a maquiagem e tubulações. O chumbo, com sua natureza maleável e aparência brilhante, era um material favorito para várias aplicações na antiga Roma. No entanto, o uso ubíquo do chumbo em múltiplas esferas da vida romana tinha consequências prejudiciais para a saúde das quais eles estavam amplamente desinformados. Em cosméticos, especialmente entre as mulheres da elite romana, o chumbo branco era usado como base para cremes e pós faciais. Isso dava à pele delas uma aparência pálida e etérea, um padrão de beleza da época. Os romanos não tinham consciência de que a exposição constante da pele ao chumbo poderia resultar em envenenamento crônico, levando a uma miríade de problemas de saúde, desde infertilidade e problemas cognitivos até dores abdominais graves e morte. Ainda mais pervasivo era o uso do chumbo nas tubulações romanas. O próprio termo encanamento origina-se da palavra latina plumbum, que significa chumbo. Os famosos aquedutos romanos frequentemente terminavam em tubos de chumbo, que transportavam água para fontes públicas e residências privadas. Com o tempo, isso resultaria no vazamento de chumbo na água potável,
constituindo outra rota de exposição para a população. Historiadores especularam que o envenenamento por chumbo pode ter sido um dos fatores que contribuíram para o declínio do Império Romano. Os efeitos crônicos da exposição ao chumbo poderiam ter gradualmente afetado as habilidades cognitivas e a saúde dos cidadãos romanos, potencialmente influenciando decisões políticas e militares importantes. Número 10. Limpadores de unha de prata e animais exóticos. A higiene pessoal tinha imensa importância no mundo romano e as ferramentas que usavam refletiam não apenas utilidade, mas também status e riqueza. Entre a miríade de instrumentos de cuidados pessoais, os limpadores de unha se destacavam, especialmente aqueles feitos de materiais preciosos. Limpadores de unha de prata, frequentemente intrincadamente desenhados e embutidos com pedras preciosas, eram itens cobiçados entre a elite romana. O apelo lustroso da prata combinado com suas propriedades antimicrobianas a tornavam uma escolha ideal. Tais ferramentas eram mais do que simplesmente utilitárias, eram símbolos de opulência e frequentemente eram exibidas em encontros públicos. Além da prata, a obsessão pelo exotismo e luxo levava ao uso de ossos de animais raros na confecção de limpadores de unha. O marfim, obtido de terras distantes e de animais como elefantes, era outro material de escolha. Essas ferramentas derivadas de animais exóticos adicionavam uma camada extra de prestígio, indicando não apenas riqueza, mas também conexões e acesso a regiões misteriosas e distantes do mundo. Ter um limpador de unha feito de materiais raros e caros era uma declaração, que dizia tanto sobre o status socioeconômico de uma pessoa quanto sobre seu compromisso com a higiene. Nos banhos públicos, onde os romanos frequentemente socializavam, essas ferramentas eram exibidas e usadas, tornando-as parte do tecido social, assim como dos cuidados pessoais. A inclinação romana pelo luxo, mesmo nos detalhes mínimos da vida cotidiana, revela uma sociedade profundamente preocupada com aparências, status e narrativas de riqueza. Suas ferramentas de cuidados pessoais, desde limpadores de unha de prata até pentes de osso de animais exóticos, eram manifestações tangíveis do vasto alcance de um império e dos privilégios de sua elite. Número 11. Clareamento de togas com fumaça de enxofre. Na antiga Roma, a toga não era apenas uma peça de roupa, mas um símbolo poderoso de cidadania romana, prestígio e status social. Especialmente para políticos e elite, manter uma toga brilhantemente branca era essencial, pois representava pureza, dignidade e autoridade. No entanto, manter uma peça de pano tão grande e impecavelmente branca em uma cidade conhecida por sua poeira e sujeira não era tarefa fácil. Um dos métodos usados para clarear as togas era o uso de fumaça de enxofre. As togas seriam colocadas em uma câmara especial onde eram expostas a esses vapores de enxofre, efetivamente clareando o tecido. Embora eficaz, esse método tinha efeitos colaterais perigosos. A inalação prolongada de vapores de enxofre pode causar graves problemas respiratórios. Os trabalhadores, muitas vezes escravos encarregados dessa tarefa, corriam riscos consideráveis. Eles eram expostos a esses vapores prejudiciais diariamente, com pouca preocupação com sua saúde ou segurança. A brancura imaculada de uma toga romana, portanto, vinha a um custo humano significativo. Por trás da elegância e da autoridade havia um processo perigoso que destacava as disparidades sociais da época. Número 12. Cirurgia cerebral sem anestesia. Nos canais das práticas médicas antigas, poucos procedimentos se destacam tão drasticamente quanto a trepanação. Essa intervenção cirúrgica envolvia perfurar ou raspar um buraco no crânio humano. Acreditava-se que o procedimento libertaria espíritos malignos que causavam doenças mentais ou aliviaria a pressão de lesões na cabeça, e tudo isso ocorria muito antes do conceito de anestesia. A trepanação não era exclusiva de Roma, evidências do procedimento podem ser encontradas em várias culturas antigas ao redor do mundo. No entanto, no contexto romano, essa cirurgia destacava a audácia dos médicos romanos e os extremos a que estavam dispostos a ir em busca da cura. Usando ferramentas rudimentares como brocas manuais e raspadores, os cirurgiões romanos criariam uma abertura no crânio enquanto o paciente estava completamente consciente. O procedimento exigia mão extremamente firme, habilidade imensa e um paciente com um limiar extraordinário para a dor.
Apesar da natureza extrema da operação, há registros históricos e achados arqueológicos de crânios que mostram sinais de cicatrização pós-trepanação. Isso sugere que muitos indivíduos sobreviveram ao procedimento e viveram por anos depois. No entanto, a própria ideia de passar por uma cirurgia cerebral sem qualquer forma de alívio da dor é horrível pelos padrões de hoje. É um testemunho tanto do desespero dos pacientes em busca de alívio quanto do espírito pioneiro, embora arriscado, dos praticantes de medicina romanos. De muitas maneiras, a trepanação exemplifica a dualidade da medicina romana antiga, uma mistura de conhecimento empírico e intervenções audaciosas, onde os limites entre vida, dor e cura eram continuamente testados. Número 13. Execuções públicas como entretenimento. As grandiosas arenas da antiga Roma, onde multidões fervorosas se reuniam para assistir a combates de gladiadores, corridas de bigas e peças teatrais, também eram palcos para uma forma muito mais macabra de entretenimento, as execuções públicas. Tanto a elite quanto os plebeus romanos acorriam a esses espetáculos, onde criminosos, prisioneiros de guerra e, por vezes, inimigos políticos eram executados em público para todos verem. Essas execuções eram mais do que ações punitivas, eram shows orquestrados para enviar mensagens sobre poder, justiça e a força do Estado romano. As técnicas variavam, desde crucificações, que eram uma morte prolongada e agonizante, até serem dilacerados por bestas selvagens ou outros métodos brutais. A crueldade não se limitava a punir o indivíduo, mas também servia como um aviso marcante à população sobre as consequências de desafiar o Estado romano. As reações da multidão a esses eventos revelam muito sobre a psique romana. Embora seja fácil julgá-los como bárbaros do ponto de vista moderno, esses espetáculos atendiam à necessidade de catarse, ordem e a manifestação de seus valores comunitários. As execuções públicas se tornaram tão arraigadas na cultura romana que ignorá-las poderia resultar em agitação pública ou ser visto como um desvio da tradição. Número 14. Exposição de bebês não desejados. Nas vielas sinuosas da antiga Roma, uma prática angustiante frequentemente ocorria sob o manto da noite, a exposição de bebês não desejados. Pais ou tutores deixariam esses bebês, muitas vezes recém-nascidos, em lugares públicos, abandonando-os ao destino. As razões para tais ações variavam, desde dificuldades econômicas, o estigma da ilegitimidade, deformidades físicas ou simplesmente a preferência por um filho do sexo masculino. Esperava-se que alguém pudesse encontrar e criar a criança, mas na maioria das vezes, o bebê sucumbia aos elementos ou caía vítima de animais selvagens. É crucial notar que, embora essa prática pareça desumana para nós, no contexto romano ela era de certa forma normalizada. Os romanos tinham uma concepção diferente de vida, morte e deveres familiares, e a exposição de bebês era legalmente permitida e moralmente justificável para muitos. No entanto, nem todas as histórias terminavam em tragédia. Algumas crianças expostas foram resgatadas apenas para serem criadas como escravas ou servos por aqueles que as encontraram. Outras encontraram refúgio em templos ou foram adotadas por casais sem filhos. A exposição serve como um lembrete comovente da vasta diferença entre sensibilidades antigas e modernas. Ela nos força a lidar com a natureza fluida da moralidade ao longo do tempo e culturas, e como normas sociais e pressões podem moldar práticas que para futuras gerações parecem impensáveis. Número 15. Banqueteando-se com animais exóticos. Para os ricos e influentes da antiga Roma, o ato de comer não era apenas uma atividade de sustento, mas um espetáculo extravagante, um testemunho de sua riqueza e opulência. Festins opulentos com pratos exóticos tornaram-se a norma, e quanto mais rara fosse a principal iguaria, mais estimado era o banquete. Mas o que realmente se destacava eram os animais exóticos que frequentemente eram servidos nessas grandiosas mesas romanas. Desde pavões provenientes da distante Índia, exibindo suas caudas iridescentes, até avestruzes das terras áridas da África, o prato da elite romana testemunhava a vastidão do império. Esses pratos não eram apenas sobre sabor, mas sobre mostrar a riqueza do anfitrião, seu poder e capacidade de obter as iguarias mais raras dos cantos mais distantes do mundo conhecido. Em sua busca por novidade culinária, os romanos também se aventuraram no mundo da fauna mais incomum.
Existem relatos de moelas engordadas em frascos especiais que eram servidas como iguarias. Flamingos, estimados por sua aparência exótica, eram cozidos e servidos em grandes festins, com suas penas cor-de-rosa às vezes usadas como elementos decorativos. As vastas arenas, onde bestas de todo o império eram trazidas para enfrentar gladiadores, também serviam como fontes de ingredientes únicos para as refeições. Após uma feroz batalha, os cadáveres de leões, leopardos ou ursos poderiam encontrar o caminho para uma cozinha romana, apenas para serem servidos em um prato elaborado mais tarde. No entanto, essa inclinação por banquetes exóticos veio a um custo. Várias espécies enfrentaram a ameaça da extinção local devido à caça excessiva para as mesas romanas. Embora o império fosse vasto e os recursos parecessem inesgotáveis, a pegada ecológica desse consumo extravagante começou a se mostrar insustentável. Essa faceta culinária da cultura romana oferece uma visão de uma sociedade caracterizada pelo excesso, poder e busca incansável por novidades. Enquanto seus festins mostravam a grandiosidade do império, também ecoavam silenciosamente as vulnerabilidades e insustentabilidade do consumo desenfreado. A mesa de jantar romana era, de muitas maneiras, um microcosmo do império em si, grandioso, diversificado e sempre à beira do excesso. E se você quiser ganhar dinheiro na internet, clica no link da descrição.